Queridos irmãos, que possamos todos nós fazer o nosso esforço de mantermos o nosso coração pacificado para podermos usufruir das vibrações espirituais que Jesus tem constantemente endereçado ao nosso planeta, mormente nesse período em que nós estamos passando, que representa aquilo que Ele mesmo, nos seus ensinamentos, chamou de final dos tempos. A Terra é um planeta, uma das casas, das moradas diversas do nosso Pai Celestial, abriga uma quantidade bastante grande de espíritos que aqui estamos. Cerca de um pouco mais de 20 bilhões de espíritos vivem na Terra, dos quais nós somos a parte encarnada nesse período. Depois vamos tocar um pouco sobre esse assunto. E a Terra, como uma casa que evolui, que progride, está passando justamente uma fase importante de mudança. Mudança para um mundo melhor. E como todas as mudanças, há transformações a serem realizadas. E aquilo que nós chamamos muitas vezes de destruição, de catástrofes, fazem parte dessas transformações. Tudo que é material muda. E tudo que é espiritual tem que evoluir, tem que aprimorar-se. E essa é a realidade do nosso mundo de hoje. Todos esses movimentos que nós estamos vendo de problemas sociais, materiais, de sofrimento, como os terremotos, os tsunamis, os desentendimentos humanos, os problemas sociais que geram violência, são já anunciados por Jesus nessa fase de transformação. E é preciso que todos nós estejamos alertas para isso, não porque vamos escapar dessas dificuldades, mas porque devemos entendê-las e sermos equilibrados e fortes o suficiente para passarmos por esses momentos com galardia espiritual. E isso não se consegue de inopino, mas com preparação. Nós admiramos muito os nossos atletas que conseguem ir nessas jornadas de competição e conseguirem fazer ali valer o seu esforço através de medalhas conquistadas. E nós os admiramos e os aplaudimos. Mas poucas vezes lembramos a vida de esforço, de treinamento, de disciplina, de trabalho que eles fazem para conquistarem esses feitos. Às vezes admiramos uma pessoa que tem conhecimento, que adquiriu títulos, mas poucos de nós paramos para meditar no caminho percorrido para essas conquistas. Isso também vale para os valores espirituais. E nós todos, como disse o nosso companheiro Rubens, gostaríamos de ir para o céu de teleférico, sem esforço. Então é preciso que a gente compreenda e esteja atento para esses momentos difíceis que estamos passando, que nos concita a meditação mais profunda sobre o que é a vida. E hoje, como eu fui convidado por um companheiro lá de São Carlos para falar
no programa de rádio de amanhã, da Rádio Clube, lá de São Carlos, vocês podem pegar o programa aqui, das 9 às 10 horas da manhã. Aliás, o programa de amanhã vai começar 10 para as 9 até as 10 para as 10. E vamos falar sobre a morte e o nascimento. Na verdade, sobre a reencarnação e a desencarnação. Então, nós preferimos começar falando por aqui, porque esse é um momento bom de treinar o conhecimento espírita, não é? Eu sempre aproveito essa plateia para fazer isso, porque é uma plateia atenta, generosa, que me envolve com vibrações carinhosas e que por isso me ajuda muito no meu aprendizado. E eu aproveitei, então, uma lição do livro Cartas e Crônicas, do nosso companheiro espírito, irmão X, que é o nome de guerra do Humberto de Campos, desencarnado. Há uma razão para ele usar esse nome. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição essa que a Leia já usou em 2007 para falar para vocês também sobre o treino para a morte. Então, antes de começar, eu queria, em preito de gratidão a Humberto de Campos, falar um pouquinho sobre ele. Porque a gente não sabe quem foi Humberto de Campos, não é direito. Não é do nosso tempo, é talvez de alguns poucos aqui. Então vamos ouvir um pouco sobre ele. Humberto de Campos nasceu no dia 25 de outubro de 1886. Não é? No Maranhão, numa cidade chamada Miritiba, que hoje tem o nome de Humberto de Campos, em homenagem a ele. E desencarnou no Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 1934. Foi jornalista, político e escritor brasileiro. Era filho de Joaquim Gomes de Farias Veras e Ana de Campos Veras. O nome dele era Humberto de Campos Veras. Muito bem, ele nasceu, então, em Miritiba. Com a morte do pai aos 7 anos, mudou-se para São Luís. E aos 17 anos foi para o Pará, onde trabalhava como jornalista. Então a gente vê que já começa com vida difícil, ficando órfão de pai logo. Aos 24 anos, publica seu primeiro livro de versos, em 1910, intitulado Poeira, que lhe dão um razoável reconhecimento, além de na região do Norte e do Nordeste. 2 anos depois, ele muda-se para o Rio de Janeiro, com 26 anos, portanto, continuando a carreira jornalística e como ativista, tornou-se famoso sob o pseudônimo de Conselheiro XX. Então o irmão X aí já tem uma conotação com a vida particular dele aqui na Terra. Em 1920, ingressa na política, elegendo-se deputado federal pelo estado natal e renova-o sucessivamente até perder o mandato com a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, que era admirador dele, nomeia-o como diretor da Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Sem estudos, importante a gente entender, não é isso, ele não teve a oportunidade de estudar, então era um autodidata. Humberto de Campos, entretanto, foi um dos grandes autores brasileiros, mesmo que seus escritos não tenham merecido destaque. Inovou-se nas crônicas, adicionando ao estilo novos elementos. Quando adoeceu, mudou completamente seu estilo. De mordaz e cômico, transformou-se num arauto em defesa dos menos favorecidos, encontrando agora consolo por parte dos mais pobres. É interessante essa mudança de conduta e comportamento estimulado
pela doença. Acontece isso muito comumente. Abandonado pelos parentes e antigos amigos poderosos, persiste, contudo, em sua nova e definitiva fase. Recebe dezenas de cartas de pessoas carentes. Submete-se a várias operações e fica cego. E assim falece justamente quando nascera um novo Humberto de Campos. Muito interessante isso. Então vai ser interessante a lição dele, né? Preparando para a morte. Muito interessante, treinando para a morte. Ele deixou 20 obras escritas em vida, mas deixou vários escritos que foram publicados depois que ele desencarnou. 14 obras póstumas foram publicadas dos seus escritos. Do mundo espiritual, dita várias lições espirituais interessantes, entre elas crônicas belíssimas, muito próprias e muito pertinentes ao nosso aproveitamento do dia a dia na vida. E deixa da ordem de 11 obras psicografadas por Chico Xavier. Acontece na vida dele como escritor espiritual uma coisa muito interessante, que eu vou narrar para vocês. E começa assim nos escritos que estão narrando esse fato. É polêmica antiga no meio jurídico o valor probatório da psicografia. O caso mais famoso, indubitavelmente, foi o de Humberto de Campos. A partir de 1937, 3 anos após a morte dele, várias crônicas e romances atribuídos ao escritor começaram a ser psicografados pelo médium brasileiro Chico Xavier. Entre as obras, todas editadas pela Federação Espírita Brasileira, a de maior notoriedade entre os espíritas brasileiros foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu, pessoalmente, diria que foi Boa Nova, porque, para mim, é o livro mais lindo de Humberto de Campos. No ano de 1944, a viúva de Humberto de Campos ingressou em juízo, movendo um processo contra a Federação Espírita Brasileira e Francisco Cândido Xavier, no sentido de obter uma declaração por sentença de que essa obra mediúnica era ou não do espírito de Humberto de Campos. E, em caso afirmativo, que ela tivesse, então, os direitos autorais. O assunto causou muita polêmica e, durante um bom tempo, ocupou espaço nos principais periódicos do país. A autora, Dona Catarina Vergolino de Campos, foi julgada carecedora da ação proposta, perdeu, portanto, por sentença de 23 de agosto de 1944, do doutor João Frederico Mourão Rússio, juiz de direito em exercício, na 8ª Vara Civil do antigo Distrito Federal. Ela recorreu dessa sentença, mas o Tribunal de Apelação do antigo Distrito Federal manteve-a por seus jurídicos fundamentos, tendo sido relator o ministro Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa. Nesse processo, a coisa curiosa é que ficou demonstrado, através do concurso da Academia Brasileira de Letras, que as obras do Humberto de Campos desencarnado tinham absolutamente o mesmo estilo de Humberto de Campos encarnado. Portanto, ficou demonstrado por análise literária que o espírito pode escrever através de um médium dócil e maleável com o seu próprio estilo, garantindo a autenticidade da individualidade espiritual. É muito interessante porque isso é uma demonstração de que a vida continua
e que os espíritos que passam para o mundo espiritual, todos nós, continuamos a ser nós mesmos. E isso é muito importante, porque abre para nós a grande janela ou a porta da realidade espiritual, de maneira que nos coloca em xeque diante da própria vida. Porque aí temos que saber, de fato, por que vivemos. Para que serve a vida? O que nós estamos fazendo enquanto internados na realidade do corpo físico. Então, vale a pena saber um pouco mais sobre essa lição Treino para a Morte. Eu vou lê-la e depois mostrar para vocês algumas estatísticas interessantes que faz a gente pensar que a morte não bate só na casa do vizinho ao lado. Treino para a Morte é a lição de Cartas e Crônicas, um dos livros psicografados através da mediunidade de Chico Xavier, que vai completar, se estivesse encarnado, 100 anos de nascimento no dia 2 de abril, que será comemorado pelo lançamento do filme feito sobre a vida dele, como homenagem ao Chico. Treino para a Morte. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. Se nós todos morrermos hoje, agora, basta cair um meteorito aqui em cima de nós, é muito fácil. Não está previsto, mas pode. Como é que passaríamos para o mundo espiritual? Lá no Chile, morreram 850 pessoas de uma vez. Ninguém estava esperando. A gente espera o nascimento, mas a morte, a gente nem gosta de falar a respeito dela. A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. Primeiro vai falar de uma coisa que a gente já está com o desconfiômetro debaixo do braço. Então, que linguagem os espíritos vão usar para falar da vida espiritual para nós? A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, diz ele, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Ele está respondendo a uma solicitação de algum companheiro que lhe perguntou sobre a morte. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado,
Sinto-me ainda no assombro de um chavante repentinamente trazido da selva mato-grossense para alguma de nossas universidades com a obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Ele descreve muito bem, né, usa da linguagem de uma maneira elegante para colocar com clareza aquilo que ele sente. Tinha, quando ele escreve essa mensagem, pouco mais da ordem de 20 anos que ele tinha desencarnado. Ele desencarnou em 34 e estava escrevendo isso aqui por volta de 54, tá certo? E esse livro foi publicado depois em 1966, porque ele estava também mais ou menos na época do litígio provocado pela ex-esposa que queria os direitos autorais dos livros. Então ele se coloca numa posição, apesar de quase 20 anos de desencarnado, ele ainda se sentia um chavante, um índio, que foi tirado abruptamente de Inopino, da Taba onde vivia, e colocado numa universidade para escolher cursos complicados. É difícil, né, a gente fazer essa ideia. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. Levem notícias para nós. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Os nossos maus hábitos. Nós vamos ver quais são eles. Comece, diz ele, para treinar para a morte, a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Muito bom. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Quer dizer, a nossa animalidade, no próprio alimentar, é um empecilho, por causa dos maus hábitos que fazemos, para a nossa adaptação no mundo espiritual. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena, a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não pode fumar do lado de lá, não pode comer do lado de lá. Sabe o que faz? Vem para a terra e vira o espírito obsessor dos comilões e dos fumantes. Porque usa os comilões como prato e os fumantes como cigarro. E, obviamente, os beberrões como copo. É muito interessante isso. Bebem, comem, fumam junto conosco. Nós viramos médiums por nossos maus hábitos para esses espíritos que também têm os mesmos maus hábitos e não foram capazes de se desvencilhar deles. Por isso é que é difícil cuidar de um bêbado. Toda casa espírita sabe disso. Ajudar uma pessoa que tem o vício
do alcoolismo, é muito difícil. Porque para você ajudá-lo, tem que mudar a vontade dele. Para ele compreender que ele tem que usar o próprio esforço na mudança. Mas ao fazer isso, ele tem que convencer os 20 ou 30 espíritos que bebem junto com ele. Então é uma turma enorme para ser convertida, e isso não é fácil. A gente não se dá conta disso porque é tão gostoso o traguinho, não é? Quem quiser ver esse exemplo narrado por outro espírito que não Humberto de Campos, leiam Sexo e Destino de André Luiz. Ele narra isso muito bem lá nos primeiros capítulos do livro, como o indivíduo bebe para os espíritos. Ah, tem outra. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa, carregando consigo um inferno rotulado de amor. Esse é outro problema nosso. Nós somos terrivelmente mal educados com relação ao sexo. Ontem mesmo, assistindo uma reportagem na televisão, ficamos sabendo que o ano passado, 500 milhões de reais foi o lucro das indústrias farmacêuticas com remédios estimulantes ao sexo. Só ao sexo. E jovens de 20, 30 anos, mais novos, utilizando os estimulantes sexuais porque acham que vale a pena. Imaginem. Eu não sei se entre nós aqui já não tem alguns que fazem isso, mas pensem maduramente. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinados a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira das crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Porque os próprios herdeiros se incumbem de falar mal dos pais que morreram. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ah, esse é outro drama. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes e seus maridos com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Quantas pessoas buscam a casa espírita achando que o pai está importunando, a avó está importunando, a mãe está importunando, passou para o mundo espiritual e não larga do pé. É verdade. Essas são nossas experiências nas casas espíritas. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível
a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Ai dos espíritas! Porque ninguém, de qualquer que seja a religião na Terra, tem mais luzes espirituais do que os espíritas. Isso é certo também. E muito será pedido a quem muito foi dado. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. E é verdade. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre. Trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que, por agora, não lhe posso dizer. Muito boa a lição dele. Muito interessante, muito prática. Mas é muito difícil de fazer, porque nós não nos conscientizamos que devíamos estar já hoje vivendo exatamente como se esse fosse o nosso último dia na Terra. Porque é assim que a gente devia viver. Treinar para a morte é estar pronto sempre, em qualquer circunstância, para voltar para o mundo espiritual e continuar carregando a tranquilidade da consciência pacificada. A gente está sempre adiando para depois de amanhã. E a gente não gosta sequer de conversar a respeito da morte. Mas vejam só, tem uma estatística aqui extraída, né, dos documentos das Nações Unidas, que fazem estatísticas mundiais, dizendo o seguinte: nascem por ano da ordem de 140 milhões de pessoas. Morrem da ordem de 56 milhões de pessoas por ano. Se a gente transformar isso para dia, morrem 155 mil pessoas por dia. Talvez alguns de nós vai nessa. Porque de 150 mil por dia pode estar do nosso lado, ou está dentro da nossa realidade. Não é? E como será? Nós todos vamos sair daqui, temos que voltar para os nossos lares. Não é verdade? Quem garante que a gente chegue em casa? Qual é a garantia que a gente tem da sobrevivência do nosso corpo? Nenhuma. E por que nós, então, sabendo disso, não nos comportamos com realismo diante do ato de estarmos prontos para voltar para o mundo espiritual? Porque nós aqui sabemos que a vida continua. Olha Humberto de Campos voltando para nos dizer, por causa desse processo que demonstrou que Humberto de Campos estava vivo no mundo espiritual, para não constranger mais a sua família, a partir daí, ele psicografava pelo Chico e usava irmão X. Porque assim, tinha que fazer outro processo para provar que irmão X era Humberto de Campos. Para não criar mais constrangimento para a família.
E será que a família aproveitou a realidade da vida, do mundo espiritual demonstrada pela presença espiritual dele, e mudou de comportamento e treinou para a morte? Provavelmente não, porque estava muito mais interessado, né, nos frutos dos livros escritos de forma financeira. A gente é assim. A gente adia para o dia de amanhã tudo que a gente pode, porque a gente acha que amanhã a gente continua fazendo tudo que estava fazendo hoje. Não há absolutamente garantia disso. Porque o fenômeno da desencarnação não está atrelado à idade do corpo físico, mas às necessidades espirituais que carregamos conosco. E não vamos morrer pela primeira vez, porque já fizemos isso milhares de vezes. Milhares de vezes. Já nascemos e morremos milhares de vezes. Mas não interiorizamos ainda essa esperança. E é por isso que tememos a morte. Mas se a gente vive aqui com dignidade, com esse desapego sugerido por ele, aproveitando as benesses da vida de forma positiva para o nosso crescimento espiritual, então tanto faz viver de cá como de lá, porque a vida continua. Essa é a diferença. Mas se nós estamos apegados às coisas daqui, imaginem passar para o lado de lá, deixando tudo para trás. Agora mesmo estamos acompanhando uma irmã nossa, uma companheira de vida, de experiências, de convivência, que tem conhecimento da doutrina espírita e está cometida por uma doença difícil, como câncer. E a gente não sabe se pode ser curado ou se vai com a doença. E o maior sofrimento dela é porque ela queria conhecer os netos. Ela ainda não tem. E não basta você dizer, mas você vai conhecer os netos. De cá ou de lá, não importa. Ah, mas a vida terrena é que é a real para nós. A outra é imaginária, imaginativa, fantasiosa. E olha que os gregos antigos é que estavam certos. Eles diziam, filosoficamente, isso, que o mundo material é o mundo das ilusões, o mundo real é o mundo das ideias. Porque a ideia é fruto do pensamento, e o pensamento é do espírito, e o espírito jamais morre. E a gente continua colocando todos os nossos valores no mundo físico. Vocês já repararam os programas de televisão? Para quem eles são feitos? Para a classe média alta. Porque tudo aquilo que é apresentado ali é inacessível às pessoas de vida simples. As novelas, até os pobres nas novelas são chique. Não é? Vocês já viram o status que tem uma empregada doméstica numa novela? Ela se mete na vida da família livremente, como se fosse parte. Na casa de vocês é assim? Então é mentira, é ilusão, é fantasia, que nós alimentamos porque damos valores a isso. Sabe quantos votos teve nesse último paredão do Big Brother? 70 milhões. Vocês não leram letrinha pequenininha lá, baixinha, onde tem o número para telefonar? R$ 0,31
por telefonema. 0,31 vezes 70 milhões dá 21 milhões de reais coletado pela fantasia e ignorância popular. Nós alimentamos isso. No programa Criança Esperança, mesmo depois de várias semanas de trabalho, não chega a dar 10 milhões de contribuição. Mas a gente adora movimentar valores fantasiosos da vida terrena, ao invés de buscarmos os valores da alma. Por que vivemos? O que é que estamos fazendo nessa encarnação que recebemos da bondade divina? Quais são os valores que nós estamos construindo de forma definitiva para nós mesmos? Qual é aquela riqueza que Jesus recomendou há 2000 anos atrás? Que nós as cultivássemos. A riqueza que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói nem a traça come. Mas nós não somos assim. Se somos roubados, se o ladrão entra na nossa casa, a gente corre para o centro espírita para tomar passe. Devíamos agradecer a Deus por estar devolvendo, porque fomos ladrões em vidas anteriores. E pedir a Deus que abençoe aqueles que foram instrumentos do erro, para que eles acordem em tempo. Ao invés disso, a gente se destrambelha. Porque nós não estamos vivendo para a realidade espiritual. E é hora, nós estamos no, como dizem os americanos, no turning point da vida espiritual da Terra. No ponto de mutação. É agora a nossa escolha. Ou a gente é joio, ou a gente é trigo. Essa é uma escolha individual. Cada um tem que fazer essa sua escolha e assumir as responsabilidades por ela. Não há mais tempo para ficar em cima do muro. Esse é o esforço que o mundo espiritual tem feito para nos trazer essas lições espirituais, para que a gente acorde, para que a gente abra os olhos e passe a viver como um espírito encarnado, e não como um homem e uma mulher atrás das fantasias da vida. A gente faz tudo na vida terrena para melhorar de situação. E qual é a melhoria de situação que a gente quer? Melhorar o salário, mudar a nossa casa que não está muito boa, trocar o carro. Ah, tem uns telefones celulares de última geração aí que a gente não sabe nem o que fazer com eles. Faz tudo, menos telefonar, mas faz tudo. E a gente quer ter um desse porque a minha fulaninha colega, o meu ciclaninho companheiro tem. E eu não vou ficar para trás. Para trás de quê? Qual é a melhoria de situação que a gente tem que buscar? É aquela que Jesus nos tem ensinado continuamente, que a gente não dá ouvidos. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te roubar a capa, dê-lhe também a túnica. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, ande mais 1000. Quer dizer, não reaja com violência. Construa em você o autocontrole para que você seja não uma pessoa de paz, mas uma pessoa pacificadora, que é diferente.
Porque a gente gosta de ficar em paz. E a gente até fala para você, não me encha a paciência, não, me deixe em paz. Como se fosse ele a pessoa capaz de nos tirar a paz que a gente não tem. Não é? Ao invés da gente se tornar pacificador, envolver aquela criatura em ambiente de compreensão, de entendimento, dar uma atenção para ela para ver se ela se acalma. A gente não faz isso. Porque a gente não quer viver uma vida espiritual. A gente quer viver a vida do terra a terra, as nossas fantasias do dia a dia. E quando a gente perde essas fantasias, a gente fica extremamente decepcionado com a vida. E isso vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos. Porque não temos o treino para nos enfrentarmos de frente. De saber definir com clareza para nós o que é que nós queremos da vida. A gente pode perder tudo material. Os bens materiais não são duradouros. Eles são absolutamente transitórios. E eles não têm importância maior para a nossa realidade espiritual. Porque se tivesse, Deus deixaria que todos tivessem tudo que precisam para a sobrevivência. E há muitas pessoas morrendo de fome. Portanto, há um entendimento por trás disso que tem que ficar vivo dentro de nós. Se nós não valorizamos as coisas materiais como elementos de construção dos bens espirituais, então somos refém dos bens materiais e, portanto, vamos ter que sofrer a sua falta. Seja no período entre uma encarnação e outra como espírito, seja na próxima encarnação, onde teremos falta de tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós. Mas não há mais tempo para isso, porque o nosso mundo está mudando. Vejam só que coisa incrível. Nós somos um pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra. A população atual da Terra de encarnados é 6,78 bilhões de pessoas. Dos mais de 20 bilhões, não é? Da ordem de 1/3 está encarnada. A vida média nossa é de 70 anos, mais ou menos. O que significa isso? Que em 70 anos, todos nós estaremos no mundo espiritual. Todos, sem exceção. A menos do Matusalém, que vai viver 100 anos. Mas nós estaremos do lado de lá, então o tempo é curto. E os espíritos que estão lá vão nascer para substituir-nos na posição que ocupamos hoje. Então nós somos uma população única de espíritos encarnados e desencarnados. Que estamos trocando de posição, agora é a minha vez, agora é a sua vez, agora é a minha vez de novo, agora é a sua vez outra vez. E estamos fazendo isso há muitos e muitos milênios. Porque nós somos os ex-neandertalenses. Que já caminhamos de lá até aqui. Já passamos, imaginem, a jornada humana de 400 mil anos atrás para cá. É a nossa jornada. É a nossa jornada.
Nós somos esses espíritos que estamos nascendo e morrendo, e aprendendo os valores da alma devagarinho. Mas agora nós chegamos um momento em que essa população enorme da Terra não cabe mais aqui. A gente, cada um de nós, produz 1 quilo de lixo por dia. Então são 6,78 bilhões de quilos de lixo por dia que nós acumulamos no nosso planeta. Até 2000, a demanda de produção de alimentos e de necessidade de alimentos batia pau a pau. Agora, a demanda é maior do que a produção. Porque tem mais gente do que a gente dá conta de produzir comida. É claro que isso não pode perdurar. Para não perdurar, vai ter que ter uma intervenção espiritual. Por que isso acontece? Para acelerar o processo da transformação do nosso planeta. Jesus disse isso. Se não fosse assim, não aceleraríamos o processo de crescimento. São ensinamentos dados por Jesus há 2000 anos. E nós estamos distraídos, igual as virgens distraídas, da parábola das virgens. Como diz na linguagem comum, vamos ser pegos de calça curta. Então não vale a pena. Nós estamos aqui aprendendo valores espirituais. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que viver o mundo de amanhã, hoje, agora. Porque o mundo de regeneração é construído por espíritos que tomam por conta própria a decisão de mudar o comportamento. Não fique esperando a mágica dos espíritos. Ah, como eu gostaria de trazer os meus filhos problemáticos para cá, tomar um passe e sair anjinho. Não existe isso. Se existisse, vocês acham que Jesus não teria feito isso com Judas? Claro. Ninguém ama mais do que Jesus, a todos nós. Ele é o Espírito presente na nossa vida. E é Ele quem conduz a mudança do nosso planeta. Então estejamos certos que a mudança está ocorrendo. E nós estamos aqui sendo solicitados a partilhar desse processo de construção de um mundo melhor, melhorando a nós mesmos. Porque nós ainda incorremos no erro de querer melhorar o mundo, melhorar os outros, melhorar a nossa sogra, o nosso filho, nossa namorada, o nosso marido. É isso que a gente quer, mas não melhora a gente. A gente sai daqui falando, palestra maravilhosa, que pena que meu filho não estava lá. E para você, serviu como? Porque essa é a pergunta importante. Se fosse a lição para o seu filho, ele estaria aqui ouvindo. Se ele não está aqui, não está pronto para ouvir. Mas nós estamos prontos para ouvir, porque por isso estamos aqui. Então, treinar para a morte significa treinar para a vida. Significa aprender a viver da mesma maneira, com corpo ou sem corpo, de cá ou de lá, tanto faz. Esperemos que a lição do Humberto de Campos seja devidamente gravada no mais profundo de nossas almas. E façamos nós o esforço de sermos melhores do que nós mesmos
não do que os outros. Porque nós ainda interpretamos isso também errado. Nós nos achamos melhores uns do que os outros. Até criamos premiações para isso. O mundo gosta de premiar, não é? Existe até um tal de prêmio Nobel, que é o suprassumo do prêmio, não é? Como se a pessoa que fosse premiada com aquele prêmio fosse a melhor das pessoas. Já tivemos cientistas premiados que achavam e disseram publicamente que a raça negra é inferior. Melhor do que o quê? Premiar o quê? Então nós temos que ser melhores do que nós mesmos. A rigor, nós temos 2 referenciais para a nossa melhoria. O primeiro referencial é o modelo, que os Espíritos bondosos nos apresentam como sendo Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. Obviamente que nós não somos capazes de ser Jesus imediatamente. Não é? Porque é muito difícil domar as nossas más inclinações. Então, a segunda referência próxima de nós não é o Taciro, não é a Leia, não é o Chico, não é o Divaldo, não é ninguém. Somos nós mesmos ontem. Hoje estou melhor do que eu ontem? Estou, então estou melhorando. Porque a única referência decente que nós podemos ter somos nós mesmos. Porque a gente não conhece ninguém. Mal conhece a si próprio. A gente acha que conhece a si mesmo e é pego constantemente em situações vexatórias. Sem precisar de brigar com ninguém. Assistam um filme que tem violência e tomem partido. Analisem o sentimento da gente que vai junto daquilo. Através da análise do sentimento, a gente vai ver se a gente gosta ou não gosta. Se a gente está bom ou não está bom. Puxa, mas eu ainda sou assim, eu sinto como ele, olha, vou fazer justiça com as próprias mãos. A gente encarna nesses filmes, nas peças, né, nos teatros, nas músicas, a nossa realidade, porque a gente se projeta ali. Isso é uma maneira da gente se conhecer e se tomar como referência. Meu Deus, eu sou assim, então preciso mudar. E aí, cada dia faz análise de si próprio, comparando com ontem. E vê se está caminhando na direção do modelo. Se estiver, está evoluindo. Se não, está que nem poste, parado. Que Jesus nos ajude a termos a força necessária para a gente fazer essa mudança. É só disso que a gente precisa, de usar a nossa vontade em favor de nós mesmos. E é essa nossa grande dificuldade. André Luiz diz que o maior dos heroísmos na face da Terra é a reforma íntima. Olha que frase bem colocada. Sejamos heróis. Que assim seja.